Eu sou Lúcia Zanelli, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Você pensa fora da caixinha? Isso mesmo. Como é que você tem se virado nessa pandemia? Ou você está sempre seguindo o mesmo modelo? Então, o que acontece? Eu vou entrevistar duas mulheres muito interessantes. A Silvia Angerami e a Rita. As duas têm uma história muito deliciosa que envolve criatividades, pensar fora da caixinha, e é com elas que eu vou conversar. Boa noite, Silvia. Boa noite, Rita. Bem-vindas ao blog Sintonia SP. E é essa delícia de pensar diferente, né? Então, nós vamos conversar com elas. Boa noite, Silvia. Oi, tudo bom? Tudo bom, Lúcia? Obrigada pelo convite. Um prazer, uma alegria estar aqui ao vivo com você, dividindo a tela. Muito obrigada. Agora vamos dividir a tela com a A- Rita, né? com a Vamos Rita lá. também. A Rita tá com frio na barriga, ela me falou, viu? Por quê? Ah, não sei, né? Entrar ao vivo, assim, a gente fica meio, né? Meu Deus, meu É Deus. Boa bobeira, noite. bobeira, Oi, bobeira. Rita, Vamos Boa lá, tudo Rita. noite, Boa bom? noite, pessoal. Rita. Boa noite. Tudo Vocês têm bem? duas histórias bem interessantes, né? A Silvia, você é formada pela ECA, é Isso, jornalista como eu, você tem uma exatamente. editora e você tem uma Isso, história interessante, Rita, porque você transformou uma habilidade sua, né, numa profissão. Apesar de Verdade, você ser já uma CEO, você ter uma carreira toda pela frente. Bom, verdade. meninas, vamos nos apresentar. Eu sou Lúcia Zanelli, você é a Silvia Angerami e você é a Rita. Vizentim. Vamos lá. Vicente. Silvia, conta um pouquinho da tua editora. Quando que ela surgiu? Tá, deixa eu falar oi pra Gia, minha professora de yoga, que tá aqui assistindo. Um beijo, Gi, obrigada. Eu sou jornalista, né? Mas antes de fazer jornalismo, ainda fiz 2 anos e meio de psicologia. Então eu sou meia psicóloga, que eu falo, né? Aí já começou antes essa história das mudanças, né? Então eu já comecei mudando a minha vida acadêmica. Aí depois fui fazer jornalismo, trabalhei bastante tempo assim em assessoria de imprensa, em redação e tal, mas aquilo não me deixava feliz, sabe, Lúcia? Era uma coisa que faltava alguma coisa, sabe quando você sente assim, mas tá faltando Sim. alguma coisa, não sei o que que é, alguma coisa me incomodava assim, né? Daí quando foi em 2009, não, 2019, não. Não, não, 2009. 2009, porque a minha editora já tem 10 anos, fez 10 anos em 2019. Aí eu resolvi fazer um livro. Ah, Tinha uma amiga minha que morava em Londres, uma jornalista também, que tinha ido para Londres e lá ficou, né? Então ela queria contar essa experiência dela de ter mudado de país e tal, e ela tinha feito um e-book, era um e-book na época, né? E eu queria livro de papel. Eu falei para ela, Yami, você tem que fazer, ela escreve super bem, essa minha amiga, e eu achava um desperdício aquilo ser só um e-book, né? Porque naquela época, assim que eu pensava. Aliás, eu acho que eu ainda penso assim até hoje. Que é uma pena ser só e-book, né? Aí ela falou, tá bom, Silvia, não sei o que. Daí ela topou e a gente lançou esse primeiro livro da minha editora, da Reality Books, que chama 55 As Aventuras de uma Brasileira em Londres. Então, ela conta essa mudança dela e tudo mais, né? Aí eu fui fazendo isso paralelamente, a minha carreira de jornalista, né, de assessoria de imprensa ou trabalhando em redação na área de tecnologia, principalmente, que eu trabalhei bastante, e os livros paralelamente. Aí veio a pandemia e aí eu mergulhei com tudo nessa história dos livros, da reality books, e graças a Deus, ao universo, essa força maior aí que rege a gente, as coisas estão indo super bem, eu não tenho o que reclamar.
E então é isso. Oi, Sandra, minha amiga lá de Portugal, está conectada aqui também com a gente. Ai, que bom. Então é Rita, isso. Eu eu não sei queria se eu que você respondi contasse sua um pouquinho pergunta. da tua trajetória e como é que você montou o Delícias da Rita Gourmet. Então, eu estava, na verdade, né, há 19 anos na carreira de gerente de projeto em tecnologia, né? Eu era gerente de projetos em TI. E em 2019, em meados de outubro, mais ou menos, eu tive um burnout Hum, e trabalhava excessivo. Normalmente a gente trabalha em torno de 168 horas mensais. Eu tinha 120 de hora extra, mais ou menos. meu Virava Deus. todo final de semana fazendo migrações, acompanhando migrações e de madrugada. E chega uma hora que o corpo não aguenta, né? Claro. Corpo fala, para, que eu não aguento mais. E eu achava que eu podia continuar. E o psiquiatra disse para mim, olha, você não é uma máquina, você não é um computador, você é um ser humano, você precisa desligar. Eu falei assim, não, então me dá só 14 dias de atestado, que eu vou ficar bem e depois eu volto e trabalho normalmente. A gente acha E isso, né, Rita? a gente acha que a gente é capaz, a gente acha que a gente pode fazer de tudo, né? Tanto é que eu fiz direito, que foi a minha primeira faculdade, achando que eu ia ser delegada e que eu ia mudar o mundo, né? Que eu ia acabar com a criminalidade, que eu ia acabar com tudo. Mas não foi assim, infelizmente. Por isso que eu resolvi Uhum. mudar de área também, quando eu fiz a graduação, né? E quando eu voltei para o trabalho, eu ainda aguentei uns 45 dias. E aí Nossa. voltei no psiquiatra, né? Com muita resistência, porque eu achava que psiquiatra era médico de louco. E aí ele falou assim, Rita, agora o médico que sou eu e eu que mando. Agora você vai ficar 90 dias afastada. Eu falei, não, Hum, porque aí eu vou entrar no INSS e eu não quero isso para mim, porque depois é um trabalhão para eu voltar ao trabalho e tudo mais. Ele falou assim: o seu corpo precisa descansar. E eu tinha, assim, crises de pânico, de choradeira, bati o carro na marginal, nossa. enfim, tive um desmaio na empresa, no meio de uma reunião, capotei. E foram, assim, coisas horríveis. Eu não me reconhecia como pessoa, né? Eu acho que a parte mais difícil do burnout, da depressão e dessa síndrome do pânico que eu passei foi eu me reconhecer como nessa situação. Porque eu sou uma pessoa extremamente ativa. É Então, que nem eu. é muito difícil eu me ver naquela situação, né? A minha irmã também está me ouvindo. Obrigado aí, minha mãe, meu pai estão me ouvindo. Tem também esse problema com depressão. E eu falava, reage, irmã, reage, né? Ela não é uma coisa que você vira uma chavinha, né? E eu Não. falava, É. gente, mas como assim? Não pode, eu não me permito ter isso, né? E aí ela falava comigo, você tá vendo o que eu passo? Não é você vira a chave. Você fala para mim, para de chorar. Não é uma coisa que você controla. Então, às vezes, o meu marido saía para trabalhar, eu sentava no sofá de casa e ficava, parecia uma onça no meio da cidade, acuada, sabe? E eu fiquei muito mal mesmo, não me reconhecia. Até que o meu cunhado chegou para mim, né, o marido da minha irmã, o Wilson, e falou para mim, cunhada, você cozinha bem pra caramba. A gente tá no meio da pandemia, eu tive que voltar a trabalhar na empresa. Os restaurantes todos fechados. Pra gente pedir comida no iFood sai super caro. Você não quer fazer umas opções de marmitinha e levar pra gente? Aí eu falei, eu sei fazer marmita pra mim, não sei fazer marmita pra ninguém, né? Aí ele falou, quem sabe cozinhar para um, cozinha para qualquer um. Eu falei, vou fazer a experiência de uma semana. Porque, na verdade, ele queria me ocupar, né?
Sim. E a minha irmã falou: eu também acho que você devia fazer umas coisas para as pessoas comerem congelado. A minha irmã, a cabeça já foi além, né? E minha irmã, tanto é que eu falo que ela é meu marketing, né? Ela que faz as divulgações para os clientes, que ela é dentista. Então, ela divulga para os clientes, para os pacientes, para as amigas, que são médicas, que são dentistas, e aí vai embora. Até no começo, ela me mandou numa quarta-feira. Vendi 50 esfirras de carne, 50 de calabresa e 50 enroladinhos de salsicha. Falei, mas eu não sei fazer isso. O papai que ajuda. Falei, como assim? Você vendeu uma coisa que eu nem sei fazer? Já vendi, a entrega é no sábado. Tipo, se vira, né? Eu falei, meu Deus, e agora? Mas enfim. Aí eu fiz o teste das marmitinhas. Levei uma semana, num dia teve 4 marmitinhas, no outro dia tinha 5 marmitinhas, no outro dia tinha 7. E meu marido trabalhava próximo. Ele falou, eu vou falar pro pessoal lá também, se eles não querem, né? Aí todo mundo falou, nossa, né? Mas que cardápio requintado, né? Diferente do que a gente come aqui. Mas eu vou experimentar. Então eu levava para um, levava para outro. E a minha irmã, por que você não divulga no seu prédio? Eu falei, no meu prédio tem muito, no meu condomínio tem muita gente que vende muita coisa. Ela, irmã, tem sempre lugar para mais um. Falei, tá bom. Divulguei. Menina, não dou conta de sair daqui mais. Porque o povo aqui me consome. Eu saio aqui para fazer entrega, o povo fala, olha a menina da carne louca. Ai, a moça das marmitinhas. Então, assim, eu não tenho nome. Eu sou moça da marmitinha, moça do baião de 2, moça da carne louca, moça das goiabinhas. Então, todo mundo me conhece aqui no prédio. Virei a moça das comidinhas, entendeu? Entendi. E, graças a Deus, assim, deu super certo. Domingo, como eu estava por conta do lançamento do livro no sábado, estava super ansiosa, quase não fiz nada. Então, domingo acumulou, eu fiz 70 marmitinhas no domingo. Nossa, que legal! E que foi legal. Assim, cada mensagem que eu recebo é muito gratificante, porque isso foi uma virada de chave na minha vida, o me ocupar por fazer uma coisa que eu gosto, porque isso vem de família. Desde pequena, minha avó, quando eu era pequenininha, minha avó que me criou, minha avó e minha tia, mãe do meu pai, né, irmã do meu pai, fazia pão em casa, né, minha avó é italiana. Sim. E a gente ajudava a fazer pão, né? Então, acho que isso vem desde pequenininha mesmo, de família e sempre ajudando a fazer as coisas, né? Em casa, minha mãe sempre foi muito enérgica com a gente. Ela falava, vocês precisam aprender para saber fazer um dia, né? Se não tiver, quem faça, ou para saber explicar para alguém como fazer na sua casa. Então, eu agradeço Aqui, ó. sempre. O meu tá aqui também. A história da Rita tá toda aqui no capítulo do livro Meu Plano B, né? Que a gente lançou, que ela falou agora. Sensacional. Então, acho que isso foi uma virada de chave, assim, para mim, e uma mudança que eu não sei se eu quero voltar a trabalhar. A médica não me liberou ainda, a médica do trabalho não me liberou para eu voltar ao trabalho. Eu passei, inclusive, o mês passado na médica. Ela não me liberou para eu voltar, devido à pandemia também, né? Por eu já ter tido câncer e tudo mais, eu sou grupo de risco. E eu tô ótima. Eu gostaria de voltar para eu poder tomar um rumo de verdade do meu plano B e fazer ele acontecer de fato, porque hoje eu ainda... Ele tá um embrião ainda, né? Porque eu faço ainda na minha casa, tudo é bem caseiro. Então, eu acho que isso também tem um gosto, um sabor diferente para as pessoas, né? Que não é... Por isso que é bom, né, Rita? Por isso que é bom. Não é assim, por isso que é bom. Você já acertou, né? Seu plano B. Você eu já acho acertou. Também. Eu também então, acho. Silvia, como é que você... Quantas mulheres tem nesse livro? Quantas pessoas tem nesse livro? São 31 autores. E esse livro, especialmente, até que tem alguns homens, assim, São né? 10 homens, Assim, tá né, mais ou Silvia? menos.
acho que são 10 homens, 21 porque mulheres normalmente... e 10 homens, eu acho. Desculpa. Normalmente as mulheres estão sempre em maior número nos livros que eu tenho feito, né? Mas esse aqui tá mais equilibrado, assim. Tem bastante homem também. E aí são profissionais que realmente tiveram. Por isso que a gente colocou. Eu queria falar, Lúcia, dessa capa aqui, porque para mim é muito Pode falar. especial e muito importante, porque eu sou amiga do Alex Fleming, que é aquele artista plástico que fez a estação Sumaré do metrô aqui em São Paulo, né? Uhum. E ele agora ele mora em Berlim, ele é super reconhecido e tal, o trabalho dele. E ele ofereceu para mim vários desenhos, assim, várias obras dele. E eu estava com isso na cabeça, em procurar um livro que pudesse caber uma obra dele, né? Aí a gente faz, antes de todos os livros da editora, a gente faz um brainstorm assim com todos os autores para eles falarem como que eles querem que seja essa capa e tal. Eu sempre quero ouvir para que seja uma coisa o mais consensual possível, né? E aí, quando a gente estava no meio da reunião lá da capa, muita gente fez essa analogia, como se fosse um avião, você pegar o avião da sua vida, né? E mudar o rumo dele. Então você muda a rota. Você, em vez de parar naquele aeroporto que estava programado, você vai para outro e tal. Começaram a falar disso. Eu falei, gente, eu tenho a capa perfeita para gente, que essa obra chama Flying Carpet, do Alex Linda, Fleming, que é linda, ela é como se fosse um linda. tapete voador, né? E um avião. Então, assim, foi muito interessante, porque casou com o que os autores estavam falando, né, naquela reunião. E acabou dando super certo. Então, eu acho que é uma analogia muito bacana também, né, com a história que todo mundo está contando nesse livro, né, que é uma história de mudança, de coragem, né, porque também tem essa coisa que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de avião, né? É. Então E entra como é que esse você vê elemento da essa história, coragem. Rita, dessas pessoas? Porque no caso dela, ela ficou doente, então ela foi obrigada a ficar dentro de casa, ela precisou se reinventar, ela precisou de um monte de coisa. Mas tem gente que larga o emprego mesmo, fala, não, isso não é mais para mim, né? É, Como é que tem, você vê, assim, porque assim, as pessoas, o caso dela é ótimo, porque ela tem um talento e duvido que ela vai voltar a trabalhar em TI. Duvido, vamos fazer uma aposta, Lúcia? Eu também duvido. eu duvido. Eu 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 duvido, também também porque está dando duvido. duvido. certo. É uma Tá coisa que vendo? ela gosta, tá a É alma claro. dela, tá a história dela, a É isso mesmo. ancestralidade dela. Isso é muito bacana, porque é uma É. marca, ficou uma marca. Então, assim, quando a gente constrói uma coisa desse tipo, eu acho que é difícil você voltar para trás. E Agora, é dos muito outros afetivo, né? autores, é difícil. Dos outros autores, tem alguém que virou a chave e chutou? Porque, assim, geralmente, quando a pessoa chuta o pau da barraca, a família, os amigos, todo mundo acha que o pessoal tá louco, né? Como é que É. você vê isso, essa virança de chave? Você diz, Silvia? Você, É? Silvia? Então, a gente tem aqui no livro, ele foi dividido em três partes, né? Porque são histórias muito diferentes, assim. Então, tem na primeira parte as pessoas que realmente deram essa mudança de 180 graus, assim, né? Que estavam numa carreira e resolveram passar para outra carreira completamente diferente. Então, essas histórias foram agrupadas na primeira parte. Na segunda parte, são histórias que eles mudaram também, mas mais ou menos dentro da mesma carreira. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhava na indústria farmacêutica e que continuou trabalhando na área de saúde, mas fazendo uma coisa diferente, por exemplo, né? E aí, na terceira parte, pessoas que foram acumulando coisas, sabe? Que foram fazendo várias coisas e multitarefa, assim. Então, por exemplo, a nossa amiga comum, né, Rita, a Priscila, ela é jornalista, ela é numeróloga, ela que está fazendo a parte de comunicação do livro, ela atende Sim. tarô e não sei o que lá. Então ela fez, como é que chama? Ela é Psicanalista. psicanalista
Psicanalista. psicanalista integrativa, então ela faz mil coisas, assim, a Ela é Priscila, né? multitask total. O Então dela é ela plano também C, D, E, F, G, né? Isso, o alfabeto inteiro, né? Então a gente tem esses perfis, assim, né, de pessoas que foram mudando e que foram se reinventando e que, né, não tiveram medo e que enfrentaram essa questão aí da reconstrução da sua própria carreira, né? São histórias maravilhosas e os autores foram muito generosos no sentido de abrir mesmo o coração, sabe? Que nem a Rita agora aqui, né? Ela contou pra gente a história dela é comovente, né? É emocionante, é Sim. muito. Você se identifica, né? Não tem quem não se identifica essa questão da empatia, né? De você estar vendo uma pessoa se abrir, né? De uma forma por isso que eu acho que esse livro é muito legal, porque talvez tenha outras pessoas por aí que estejam passando por essa crise, né? Por esse questionamento. Será que eu estou fazendo a mesma coisa certa? Será que não tem um outro caminho para mim? E a gente quer dizer com esse livro que sim, que tem outro caminho, né? E acho que é mais ou menos isso, assim, a mensagem que a gente queria passar para todo mundo, né? Eu acho que esse livro vai servir para muita gente tomar uma atitude que eu não tive coragem de tomar antes. Eu acho que ele é um empurrãozinho, porque eu sempre falei para o meu pai, eu queria ter o meu negócio próprio, queria trabalhar para mim, queria ter um café, uma coisa de comida. Sempre falei isso para os meus pais. Mas sempre tive medo de largar a área corporativa, igual a gente estava conversando, né, no lançamento do livro. A gente tem medo de perder a estabilidade, que a gente não tem, os benefícios, né, as coisas da vida corporativa. E, na verdade, quando eu contei para uma das minhas amigas que eu ia fazer esse negócio do Delícias da Rita Gourmet, eu falei assim, eu não vou ganhar a mesma coisa, né? Mas vai ser um recomeço. Ela falou assim, você não vai ganhar a mesma coisa, você pode ganhar o que você quiser. É verdade. Eu falei, É você que coloca o sabe, limite, abriu minha né? mente aquilo e eu falei, é verdade, eu posso ganhar quanto eu quiser. Porque o trabalho é meu, o esforço é meu e é por mim, para mim, né? Eu não vou virar madrugadas afora como eu virava para a empresa em vão, né? E pirar, ficar maluca igual eu fiquei. Então, Não, assim, e assim, a gente no mundo corporativo, a gente tem aquela falsa sensação da estabilidade, exatamente. né? De Aí você tem os segurança, né? benefícios, você para pensar em plano de saúde, dentário, várias coisas, né? Depende da empresa, você tem um monte de benefícios. Só que se a empresa passar por uma reforma, uma fusão ou precisar enxugar quadro de funcionários, ela não vai pensar duas vezes. Não, de jeito nenhum. Você vai ser só mais um número. Exatamente. Não é? E aquele sobrenome é falso, né? Você fala fulano de tal empresa, como se fosse o seu sobrenome, né? A gente tem até eu vou mostrar aqui para vocês que a gente tem uma autora aqui, deixa eu ver se a foto dela, se eu acho aqui, porque ela falou assim, que ela também trabalhava numa empresa e ficou meio insegura, assim, de não ter essa estabilidade toda e tal. Aí ela pegou e fez o crachá da empresa dela, da própria empresa dela, entendeu? Então não precisava ela ter um crachá. Eu vou ver se eu acho aqui da Sueli o capítulo dela, porque daí ela colocou a foto dela com o crachá que ela mesma fez da empresa dela. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá difícil achar. Porque... Então, eu vou contar o caso de um amigo meu. Ele trabalhava numa rádio famosa e ele foi numa coletiva de imprensa que eu estava. E nós estávamos entrevistando vários prefeitos de várias cidades, que era um circuito turístico. E aí o chefe de gabinete se virou e falou assim, esse é fulano de tal, da rádio tal. Ele se virou e falou assim, eu não estou mais nessa rádio.
Eu tô em tal, Ah, que era uma menor. ah, Tem. Você não vai, vocês ah. não vão acreditar. Só ficou aquele Achei, prefeito ó. que eu estava entrevistando. Ó, achei a foto da Ah, Sueli. legal. Ela com o crachá dela. Ó, eu sou da minha empresa e pronto, ninguém tem nada com isso, E aí o que né? aconteceu? Todo mundo Ah, sumiu, só ficou aquele prefeito que estava comigo que ele ah. não tinha como correr. Porque Nossa, ele já não pertencia, esse rapaz, ele já não pertencia a uma rádio grande. Ele era de uma rádio entendi. menor e ninguém queria dar entrevista para uma rádio menor. Olha que coisa, né? E você ouviu isso lá ao vivo, né? Assim. Eu vi ao vivo isso. Então, A assim, Priscila chegou, que a gente tava falando dela aí. Sim. Agora ela chegou. oi, Priscila, obrigada. Então, o que eu vejo, o que essa moça fez com o próprio crachá, que a empresa é dela, é ótimo. Não é? Então, É, ela que assumiu. A empresa é minha, o meu crachá tá aqui e pronto. Ninguém tem nada com isso, Vou fazer um né? crachá para mim. Além do meu Isso. avental, É vou uma fazer um boa ideia. crachá. Não é? Porque Ah, é agora eu isso tenho mesmo. doma, crachá e avental. Olha que legal. ó, que Muito bom. legal, que legal. E que conselhos que você dá, Silvia, para as pessoas que querem virar a chave? Virar a chave. Bom, eu acho que, por exemplo, essa coisa de escrever um livro já é uma coisa ótima, né? Porque é uma coisa que transforma a pessoa em escritor, por exemplo, né? Então, muita gente tem vontade de escrever e fica adiando esse sonho e fica deixando o livro lá na gaveta e tal. E o meu propósito nessa vida é permitir que qualquer pessoa se torne escritor, sabe? Não precisa ser uma pessoa letrado. Outro dia eu tomei o Uber que eu tomei, ele ficou super interessado quando eu falei que é o modelo da gente fazer coletânea, sabe? Como que funciona? Porque o autor vai ganhar os livros, né? Que ele vai ganhar 10 livros pelo menos, e com o dinheiro que ele vender esses livros, ele vai pagar a participação dele no livro. Então é ideal, Uhum. é muito bom, é fácil, sabe? Qualquer pessoa pode. Isso que eu acho legal, né, de fazer. E aí eu acho que eu também acredito muito, eu tenho um trabalho que chama escrita curativa, Hum, porque eu acho que o fato de escrever, de você escrever a sua história, é uma coisa que ajuda, sabe, que é uma terapia mesmo, assim, né? Todo mundo costuma falar, quem escreve um capítulo nos livros, nossa, Silvia, foi tão bom, você não sabe como foi bom revisitar a minha história. A gente tem muito depoimento desse nos eventos de lançamento dos livros, né? Como é bom a pessoa revisitar a história dela, sabe? Olhar para si e falar, puxa, eu tomei mesmo a decisão certa, ainda bem que eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Então é muito legal. Eu acho que a escrita tem esse poder, né? Eu tem. acredito muito nisso. Então, eu costumo falar isso, sabe? Para a pessoa escrever, 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 porque vai ser bom. Algum resultado ela vai obter daquilo, né? E aí, você dá oficina de escrita curativa, Silvia? Então, eu dava, né, presencial. Então, eu estava em 2020, que foi o ano da pandemia, né, o ano passado, estava com o calendário todinho para o ano todo das oficinas, né, chama Workshop de Escrita Curativa. E aí, com a pandemia, eu não pude mais fazer e deixei o conteúdo online no YouTube. Então, quem quiser tem que me pedir, porque não está aberto assim para todo mundo. Mas quem tiver Uhum. interesse, eu sempre passo o link para quem tiver interesse. É só entrar em contato comigo que eu passo. E tem 6 temas lá que a gente trabalha. Então tem a criança interior, tem o trabalho, tem os relacionamentos, tem a parte da espiritualidade e exercícios, né, para a pessoa escrever mesmo e trabalhar essas diferentes áreas aí da vida. Rita, Acho que qual é foi o isso. desafio de escrever o capítulo sobre a tua história? Qual que foi o maior desafio? Ah, e lembrar dos momentos ruins. É. Isso foi bem reviver esses momentos. Tem coisas que eu escrevia meio chorando, sabe? Porque eu passei uns momentos bem tristes. Então foi emocionante mesmo.
E eu contei para as meninas esses dias no grupo que eu tô me sentindo assim super importante, como nunca fui. Porque é muito gratificante eu entregar hoje. Hoje mesmo eu fui entregar uma marmitinha para um cliente e ele falou: ó, não assisti no sábado o lançamento, mas eu assisti ontem à noite, depois da minha aula, e eu quero um exemplar autografado. Eu falei, Isso é nossa, muito legal. que orgulho, né? É gratificante isso. Então, assim, eu fiquei tão orgulhosa de mim mesma. As minhas tias me mandando mensagem, sabe? Minha avó. Então, eu fiquei muito feliz, gente. Se tiver outro, eu quero escrever outro. Agora me empolguei. Ai, que bom. Muito Eu vou bom. acabar escrevendo um livro com a Silvia. Ótimo! Eu tenho umas Oba! Vamos ideias lá, aí, depois eu vou Lúcia. sentar com você, Oba! Silvia, para a gente conversar. Eu E qual quero o fazer. desafio, Silvia, de administrar uma editora hoje no Brasil? Eu não posso deixar de falar em nenhum instante das minhas parceiras que me ajudaram muito, que todo mundo falava o trio Maravilha, o trio não sei o quê, Ai, que é a maravilha Silvia mesmo esse trio, Previdelli, gente. a Demais. Silvia Previdelli e a Mônica Miglio, que me ajudaram, porque as duas foi tão interessante, porque elas tiveram a ideia, as duas tiveram a mesma ideia, né, de fazer esse livro do meu plano B. E eu costumava fazer alguns trabalhos com a Silvia e outros trabalhos com a Mônica. Então, esse foi a primeira vez que eu falei isso. Vocês duas tiveram a mesma ideia? Então vamos trabalhar as três juntas. Né? E aí foi muito legal, porque elas se envolveram demais com o projeto e, assim, foram excepcionais e deram toda essa energia, né, boa, positiva aí para esse projeto, para ele se concretizar. Então eu não podia deixar de falar delas. Mas aí a gente tem várias ideias, assim, sabe, de coletâneas, de outros temas para abordar no futuro. No ano passado, para você ter uma ideia, a gente fez esse livro aqui é a 8ª coletânea, desde março até agora. Então, assim, as pessoas estão mesmo com essa necessidade de escrever. Isso que a Rita relatou é muito verdadeiro, sabe, muito real, porque o fato de você revisitar a sua história sempre te traz uma emoção, né? Que tem a ver também com a escrita curativa. Aí que eu descobri que o que eu fazia, que era o workshop de escrita curativa, que era um evento, assim, uma coisa separada, tem tudo a ver com o que eu estou fazendo na editora também, sabe? Porque é uma coisa individual. Escrever é um ato muito solitário, né? Na verdade. Porque você fica lá e você tem que mergulhar em alguma coisa, tem que ter uma certa concentração tal para você poder escrever alguma coisa que faça sentido. E essa concentração, quando você está olhando para a sua própria história, é sempre uma terapia, sabe? É quase uma terapia. E aí, o que aconteceu? Eu consegui enxergar que eu também uni. Lembra que eu falei que eu fiz 2 anos e meio de psicologia, acabei largando? Aí uniu tudo fez sentido. E o que eu também gostaria de deixar de mensagem assim gravado aqui é que eu vou fazer 63 anos agora, né? Então, às vezes as pessoas ficam com uma ansiedade grande de ter essas respostas, né, da sua vida. O que eu vim fazer nesse mundo? Muito cedo, sabe? A pessoa com 17 anos, né, que já tem que escolher ali a carreira com aquela pressão toda, é muito difícil, né? Ela não precisa ficar tão angustiada, porque depois ela pode mudar. Então, esse próprio livro é um recado para esse pessoal também, né? Não precisa ter tanta angústia. Faz o que você gosta, faz o que você acha legal e depois, se quiser, você muda. Não tem importância, sabe? Não vai acontecer nada. E as histórias são emocionantes, viu? Então. Emocionantes e inspiradoras. Eu terminei de ler o livro, é assim, fantástico. O pessoal foi muito generoso mesmo. São muito inspiradoras as histórias, né? Então, entre a ideia e até o lançamento, quanto tempo foi e como é que foram selecionados os autores, Silvia?
Então, esse aí foram convidados, né? Porque a Silvia Prividelli já tinha um monte de pessoas que ela conhecia que se encaixavam dentro dessa proposta. A Mônica também conhecia algumas pessoas, né? E aí a gente vai convidando, vai sabendo, a gente sabendo das histórias das pessoas, a gente vai convidando até formar esse grupo de foram 31 profissionais, porque tem uma história que são duas sócias que escreveram um capítulo, né? Então, Uhum. são 30 histórias escritas por 31 profissionais. E aí a gente faz esse convite, tem essa fase de convidar as pessoas. Aí, quando fecha o grupo, que a gente começa a trabalhar. Então, eles tiveram um mês para escrever a história deles. Aí, e a gente faz muita reunião, sabe? A gente está sempre Uhum. disponível, principalmente a Silvia Previdelli e a Mônica sempre tiveram muito disponíveis para eles, né? Para tirar dúvida. Então, teve, por exemplo, teve autor, eles tinham 8.500 caracteres para escrever, teve um que escreveu 38 mil. Nossa. Então, por aí você veja a necessidade da pessoa de escrever, né? Até a gente Uhum. gostaria que ele fizesse um livro só dele, né? Porque depois disso, né? Ele tem muita coisa ainda para contar. E aí cada um escreve, depois entra naquela parte de diagramação, de revisão, o texto é revisado, aí volta para o autor para ele aprovar, porque a gente faz algumas sugestões de Sim. melhoria e tal, tal, tal. Então é todo um trabalho assim bem cuidadoso, sabe, que a gente faz, né? E eu acho que todo mundo gostou, né? Todo mundo está gostando desse nosso jeito de trabalhar. Acho que foi bem legal. Fala alto. Desculpa. Não sei Ai, se entrou não no ar. imagino. E escuta, Rita, quanto tempo você levou para escrever? Eu escrevi muito rápido. Lógico, revisei 1 milhão de vezes, porque ficou enorme. Aí eu mesma fui cortando antes de mandar para as meninas, né? Porque eu falei, elas vão cortar mesmo, então deixa eu ir cortando aqui as coisas que eu entendia por supérfluas. E aí fui cortando, fui minimizando a história para caber dentro do plano que a gente tinha inicialmente. Mas eu escrevi rápido. Entre lágrimas e emoções ali, eu acho que eu escrevi em uma semana, eu acho que o meu estava pronto. Foi Nossa, foi rapidinho. rápido. Foi bem rápido. E o lançamento foi quando, Silvia? Foi sábado agora online, né? Porque a gente tem um autor que mora, tem uma autora que mora no Reino Unido, tem outro autor que mora como é que Em chama, meu Dubai. Deus, em Dubai. Em Dubai, é. Então tem gente de fora do Brasil. Então a gente tinha que encontrar um dia e um horário que a maioria pudesse estar presente, né? Então nós fizemos o lançamento no sábado passado agora. E tá online também. Aí se alguém quiser ver, eu tenho o link do YouTube lá com o lançamento todo. Foi bem emocionante, bem legal. Ah, eu vou querer. E, Silvia, quais são os novos projetos para a editora agora, em 2021, 2022? Então, agora nós temos um projeto que é o Livro das Superações, que foi a primeira coletânea que nós fizemos, né? Que foram 21 histórias de superação, que a gente tá pensando em fazer o volume 2. E Eu sei qual tem é. outro. Ah, então, esse daí mesmo, 21 histórias Ai, de que legal. superação. Eu comprei, porque eu Que tenho a esse... dedicatória da Pri aqui, ó. Ah, que legal. A Priscila também tá nesse livro. A minha mãe tá nesse livro aí também. A minha mãe escreveu um capítulo. Que E legal. aí, porque todo mundo tem também, né? História de superação é uma Tem. coisa que é bem inspiradora também, legal. E aí, por enquanto a gente não está com nenhum projeto em aberto, mas nós vamos ter em breve. Aí a gente tem aqui, eu tenho meu Instagram, né? Que as pessoas estão conectadas, que eu uso bastante para divulgar os projetos da editora. E tem o Instagram da própria editora, que chama Reality Books Oficial. E que lá também vai aparecer os novos projetos que a gente for fazer. E tem o site, né? realitybooks.com.br. Eu queria que as duas, quero agradecer imensamente a participação de vocês. Eu queria que vocês, as duas, deixassem uma mensagem para quem está vendo a gente.
Primeiro a Rita. Uma- Bom, eu quero deixar a seguinte mensagem. Não perca tempo, porque a gente não tem tempo. Tempo, ó, ele é assim, voa. E se você tiver em mente o seu plano B, coloque em prática. Vale muito a pena. Eu me arrependo de não ter feito meu plano B antes. Então, vai fundo no seu plano B, acredite em você, você é capaz de fazer o que você quiser. Deixa Assim também como teu endereço bem. nas redes sociais. Vou deixar delícias, da Rita, gourmet. Eu vou colocar nos comentários, aí quem quiser me seguir, lá tem um monte de delícias da Rita. E você, Silvia? Muito bom. Bom, o meu recado é que as pessoas escrevam, 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 porque é sempre muito bom, né? Não precisa, não sei o que escrever, dar aquele branco. Eu acho que conforme você vai escrevendo, as ideias vão surgindo, sabe? Se você tem alguma coisa na gaveta guardada, é o momento agora de fazer. Não precisa ser exatamente com a minha editora, existe um monte de editoras aí que fazem essa questão da autopublicação. Oi, Marlene, a Marlene está me dando parabéns. Um beijo. Parabéns. E aí eu acho que é essa coisa de escrever, sabe? Que é muito importante, que a gente está precisando nesse momento, principalmente, né, de pandemia, de tanta situação difícil aí que a gente está vivendo. O fato de escrever ajuda a gente a lidar com essas emoções, com essas questões todas aí, e sempre vai ser positivo. Sempre vai ter um resultado positivo. Não precisa necessariamente ser um livro, né? Mas um caderno, alguma coisa no computador, né? Você vai escrever e você vai ver que depois que termina de escrever, isso eu sempre fiz, desde quando eu tinha, sei lá, 13 anos, que eu tinha aqueles cadernos, que a gente tinha aquele diário de chavinha, né? Diário. Que a gente escrevia e tal. Então eu sempre, na hora que eu terminava de escrever, me sentia melhor, né? Consertava, curava alguma coisa lá dentro. Então, eu acho que o meu recado é esse, sabe? A escrita pode ser muito importante nesse momento que a gente está vivendo, né? Silvia, isso. deixa teu endereço nas redes sociais, por favor, querida. O meu Instagram é Sangerame, que é o S de Silvia, e o Angerame, que é o meu sobrenome. E o endereço da Reality Books é Reality Books Oficial, tudo junto, também aqui no Instagram. E tem o site, que é realitybooks.com.br. Eu quero Tá bom? agradecer imensamente a vocês. Um forte abraço. Essa live vai ficar no IGTV do blog Sintonia SP. E se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Um forte abraço Tá e boa ótimo. noite. Gratidão. Obrigada, Priscila. Beijo. Beijo, Luz muito da obrigada. Lu, beijo, minha amiga dos colares de macramê lindos. Tchau. Tchau, Tchau, obrigada. obrigada.